Boa noite, irmãs. É realmente uma honra, um privilégio, né? Estar aqui com vocês e compartilhar um pouco daquilo que foi proposto para nós, né? O pastor Fábio nos fez esse convite, né? E nós atendemos prontamente. Eu disse para a Clara, só porque eu não sou amiga dele ainda, quando eu ficar mais amiga, aí eu vou dizer assim, não, pastor, eu tenho vergonha. Eu realmente, gente, eu sou muito faladeira assim, viu? Nas rodas, mas quando eu tô aqui de frente, eu fico com vergonha, eu sou tímida. As meninas, não acredito, né? Eu sou assim. Mas, enfim, eu sou casada há quase 16 anos com o Rafael, né? Nós temos 3 filhos, o Rafael de 12 anos, a Ana Beatriz de 8 e o Josué de 2 anos, né? E ele é pastor presbiteriano e estamos aqui em Bom Jesus. Ele está pastoreando a igreja aqui de Bom Jesus desde janeiro deste ano, né? E desde quando, então, nós nos mudamos para cá, né? Acho que só isso, falar só isso, para a gente poder começar logo. Então, o tema da nossa conferência é Renovadas, a fé feminina em um mundo feminista, não é? E eu queria começar lendo com vocês uma passagem, ela não é muito conhecida, mas vocês vão entender por quê, que está em Números 27. Não é um dos textos base para a gente, mas vamos ler aqui dos versos 1 ao 8. Vamos ler dos versos 1 a 8, Números 27. Diz assim a palavra de Deus. Todas encontraram? Sim? Então diz assim, ó. Então viveram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisra. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Até aqui a porção da palavra de Deus. Minhas irmãs, vamos parar um pouco aqui e nos imaginarmos ainda solteira. Acho que a maioria aqui é casada, mas imagine você solteira, herdeira de uma grande herança. Talvez seu pai seja um grande fazendeiro aqui da região, né? Enfim, imagine que faleça seu pai, sua mãe. Se você tiver irmãos homens mais velhos, faleçam todos. Você como única herdeira. Então você tem todo o direito legal de comprar, de vender terras, você pode assinar contratos. Você tem uma identidade civil, tem seus direitos jurídicos assegurados. E então você se casa. E a partir deste momento, você perde a sua identidade legal. Você não tem mais, você não pode mais comprar, você não pode mais vender, você não pode assinar contrato, você não pode mais nada. Agora, tudo que era seu por herança pertence a quem? Ao seu marido. Você não pode mais comprar, você não pode vender. Tudo agora é direito dele, direito e dever dele. Você consegue imaginar essa circunstância?
Sim ou não? Você consegue imaginar isso? Você conhece alguém que já passou por isso? Não, né? Atualmente, essa lei de herança no Brasil é assim, ó. Por exemplo, o meu sogro faleceu, ele deixou alguns bens, né, para os filhos, para a esposa. E aí, eles precisavam fazer o inventário e precisavam da minha assinatura. Eu falei, para quê? Eu não tenho, a gente não tem direito sobre a herança do cônjuge. A lei é assim, não é isso? Tem algum advogado por aqui? Não é isso? A gente não tem. Mas, mesmo assim, é necessário a assinatura. Pois bem, a luta das mulheres por direitos começou desta forma. O tema da conferência é Renovadas, Fé Feminina em um Mundo Feminista. Então, eu parei e pensei, bom, vamos começar aqui definindo os termos, né? É uma coisa que a gente pratica muito. Vamos definir termos. Primeiro, eu queria até que queria definir o primeiro termo aqui da nossa conferência, que é renovadas. O que é ser renovada? O que a palavra renovada traz à sua mente? Pense um pouquinho aí. O que é ser renovada? Então, a palavra renovada, ela vem do latim, renovare, e quer dizer trocar algo velho por algo novo. Né? Ser feito ou ser feita nova. Né? Isso significa renovar, ser renovada, enfim. Um outro aspecto que eu queria... Pode passar. Vai lá. Qualidade de quem foi feita nova, de quem foi tornada nova. Sugere a substituição de algo velho ou um aperfeiçoamento de alguma coisa a fim de que se torne ainda melhor. Primeira definição, renovadas. Então, quando a gente olha aqui esse cartaz bonito, ó, renovadas, quer dizer isso. O segundo ponto que eu queria definir, fé feminina. O que é a fé feminina? É a fé da mulher. A Bíblia define fé como o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam, que não se veem e que por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Está lá em Hebreus, não é isso? Então, nós vamos nos esforçar aqui para quê? Para compreender como a fé se revela na nossa vida, na vida das mulheres de uma maneira o quê? Prática. Segunda definição, renovadas, fé feminina e o mundo feminista. Vamos definir também esse termo? Mundo feminista. O que é o mundo feminista? Aqui nós vamos tomar um mundo como esse conjunto social que é regido pelo pensamento decorrente do feminismo, que por sua vez é o quê? É definido como a luta das mulheres pela igualdade dos gêneros masculino e feminino. Tá? Definimos os termos? Sim? Então, agora nós vamos caminhar, né, por estes termos. E para um fim mais pedagógico, a gente vai começar do último para o primeiro, tá? Nós definimos. Então, o que é o feminismo? Né? O que é o feminismo? Na verdade, o feminismo é uma corrente ideológica, né? Pode deixar. É uma corrente ideológica. Isso se tornou o feminismo. Um conjunto, um corpo de ideias. Um corpo de ideias que, em um determinado momento, começaram a reger a sociedade, de uma maneira geral. E nós aqui, mulheres, por mais que não saibamos ou não tenhamos percebido, nós estamos ou estávamos debaixo da influência de algumas dessas ideias, tá? Então, para isso, eu queria, e para a gente tentar ser mais dinâmico, eu queria tratar de 3 personagens apenas, de 3 mulheres, não é? Que foram exponenciais nessa luta, né? Elas ficaram conhecidas, estão marcadas, né, como mulheres que foram destaque, cada um à sua época, no seu tempo, tá? A primeira mulher que eu queria citar para vocês, ela se chama Abigail Adams, tá? O contexto da vida dela, pode passar mais um pouco, pode passar? Pode passar? Pronto,
Abigail Adams, essa senhora aí. Ela viveu, o contexto da vida dela é século XVIII, tá? Ela era esposa de um homem chamado John Adams, né? Ele foi um ativista na causa da independência dos Estados Unidos, não é? E veio a ser depois ele veio a ser o primeiro vice-presidente americano quando da declaração da independência dos Estados Unidos e o segundo presidente daquela nação. E Abigail Adams era a esposa dele, muito antes disso acontecer. E ela, quando o marido dela saiu para a luta pela independência, né, ele ficou muito tempo afastado de casa e eles se comunicavam através de cartas. E tem uma carta dela que ficou muito famosa, que é a carta de 1776. E nesta carta, ela reivindicava exatamente o que a gente acabou de conversar. A causa dela era a igualdade civil e jurídica. A mulher perdia, naquela época, a identidade legal depois do casamento. Isso é um fato, isso acontecia. Então, frases como todos os homens seriam tiranos se pudessem, frases como esta estão lá naquela carta. Não somente esta, outras frases estão lá, né? Então, ela fala isso. Eu quero que você grave essa frase, quando ela diz, todos os homens seriam tiranos se pudessem. Ela escreve para ele, olha, meu marido, não se esqueça das mulheres. Quando vocês forem escrever a Declaração de Independência, garanta para a gente o direito, a nossa identidade legal enquanto mulheres. Ela solicitou isso. Então, ela o acusa, falando exatamente isso. Ela diz, não depositem poder tão irrestrito nas mãos dos maridos. Lembre-se, todos os homens seriam tiranos se pudessem. Se cuidado e atenção especial não forem dedicados às mulheres, olha o que ela diz, estamos determinadas a fomentar uma rebelião. Não nos consideraremos na obrigação de obedecer a quaisquer leis em que não tenhamos voz nem representação. Isto foi algo que ela disse, que está registrado, tem até um livro publicado, eu acho que esse livro tem em português, As Cartas de Abigail e John Adams. Tá? Então, nós vamos destacar algumas frases dessas 3 mulheres que eu falei para você. Tá? Aí eu quero perguntar para você, tem alguma coisa que está... Tem algo de correto aqui nessa demanda, nessa reclamação? Sim ou não? Podem ficar à vontade. Não, tem algo que está certo aqui? Vocês acham que era justo elas pleitear essa causa? Sim ou não? Mas não, sim ou não? Sim, sim. Está correta essa causa. A gente acabou de ler na Palavra de Deus que as mulheres foram até Moisés, dá-nos esse direito de herança. E o que Moisés disse? É justo. Deus falou, é justa a demanda delas. Deem o direito de herança a essas mulheres. É lógico, essa passagem de Números, ela requer realmente um estudo mais profundo, mas, em primeira análise, o que Deus fez aqui? Ele concedeu o direito de herança para essas mulheres. Então, essa demanda, ok, é justa. Mas o que está errado aí nessa frase? Biblicamente falando. O que vocês olham para cá? Isso aqui soa estranho para a gente. Nada? A insubmissão? Ok. O fato de elas dizerem que vão fomentar uma rebelião. Ok, guardem isso aí. A segunda mulher que eu queria conversar com vocês é sobre a Elizabeth Stanton. Ela também é uma figura proeminente na luta das mulheres. Ela é essa senhora aqui, do centro, que está com brocha aqui, vocês estão vendo? Essa bem do centro aí, é ela. O contexto da luta ou da militância de Stanton é o mundo pós-Revolução Americana e Francesa. Tá? Revolução Americana, 1776, Declaração de Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, 1789. Lema da Revolução Francesa? Liberdade, o que mais? Igualdade e fraternidade. Nada disso, né? Fraternidade, mas liberdade e igualdade. Teoricamente, o que a gente aprende é que eles queriam
Verdade. Então, o contexto do mundo é esse. O mundo, as nações, os países estavam fervilhando dessas ideias, tá? E a Elizabeth Stenda se destaca, então, num congresso de mulheres, uma conferência, né, de mulheres, realizada no estado de Nova York, a famosa Seneca Falls. Se você for estudar esse tema de feminismo, esse evento, Seneca Falls, é bem disseminado, o pessoal fala muito sobre ele, né? Em que estas mulheres, talvez ali, não é imitando, mas elas queriam fazer alusão à Declaração de Independência dos Estados Unidos, elas fizeram a Declaração dos Sentimentos. Depois que o congresso delas finalizou, elas escreveram uma declaração de sentimentos, com vários pontos em que elas queriam mostrar para o mundo que os homens eram maus, que eles eram autoritários, e elas fizeram esta declaração. Dentre vários sentimentos, né, a palavra é essa, o nome do documento é esse, vários sentimentos, alguns estão aqui que eu selecionei para vocês. Aqui, ó. Ele nunca permitiu que ela exercesse seu direito inalienável ao sufrágio eleitoral, ao voto. Você imagina hoje, sei lá, um presidente eleito diz, a partir de hoje a mulher não vota mais. Você imagina isso hoje? Nossa. Você acha que algum congressista um dia, se fizer isso, imagina o que é que causa na nossa vida das mulheres? Não pode mais votar. Você consegue imaginar isso? As mulheres até aqui não tinham direito de voto, elas não votavam. Os representantes eram eleitos apenas pelo voto masculino. Tá? Outro sentimento. Ele a tornou moralmente um ser irresponsável, pois pode cometer muitos crimes impunemente, desde que sejam cometidos na presença do marido. No pacto do casamento, ela é obrigada a prometer obediência ao marido, que se torna, para todos os efeitos, seu senhor. A lei lhe dá o poder de privá-la de sua liberdade e de aplicar castigos. Outro sentimento que estava lá. Vamos passar. Aí, até ali, você vê, elas estavam pedindo o quê? Direito de voto? De boa, tranquilo. Pedir para votar? Tranquilo. Igual ter identidade legal também é de boa, né? Vender, comprar, tranquilo até aí. Aí, os últimos aspectos dessa declaração, veja bem o que está escrito aqui. Ele a permite na igreja, bem como no Estado, mas em uma posição subordinada, reivindicando a autoridade apostólica para excluí-la do ministério e, com algumas exceções, de qualquer participação pública nos assuntos da igreja. Outro sentimento. Ele usurpou a prerrogativa do próprio Jeová, reivindicando como seu direito designar a ela uma esfera de ação, quando isso pertence à sua consciência e ao seu Deus. O que elas estavam dizendo aqui? Olha, o homem pegou para si a autoridade que é de Deus e nossa mesmo, de quê? De limitar a esfera da ação da mulher. Então, elas interpretavam que a maneira como elas eram tratadas era definida exclusivamente pelos homens e pelo seu mau desígnio, o mau desígnio do seu coração. Era assim que elas interpretavam. Então, aqui, ó, são alguns exemplos dos sentimentos das mulheres, tá? Naquela época. Mas quando você vai avaliar isso aqui, no final das contas, elas estavam pleiteando seus direitos ou elas estavam simplesmente demonstrando a rebelião que havia no coração delas contra os homens? O que vocês acham? Pode ser as duas coisas, Emília. Realmente, as mulheres eram maltratadas, elas eram rebaixadas. Ou você pode dizer, ainda são. Você pode falar isso, né? Vamos avançar.
Tem uma coisa, pode voltar, tem um fato, né, específico da vida de Elizabeth Stanton que eu queria compartilhar com vocês, é que ela teve uma experiência de evangelização com um grande avivalista do final do século XVIII, início do século XIX, chamado Charles Finney. Alguém já ouviu falar? Já conhece? Já ouviu falar em Charles Finney? Então, ele era um avivalista americano e ela teve uma experiência de evangelização com ele. E, ao sair daquela reunião, ela saiu... o livro fala, né, da feminilidade radical, que acho que ele está até ali. A autora diz que ela saiu daquela reunião aflita de alma. Ela estava aterrorizada com a ideia da condenação eterna, da depravação total. Então, Elizabeth Stanton saiu daquela reunião e ela passou várias noites sem dormir, né, pensando sobre a pregação daquele homem. E a história conta que ela acordava o pai de madrugada, pedindo para que ele orasse por ela, para livrá-la daquela condenação. Então, ela ficou realmente atordoada. O que aconteceu com ela? Os pais dela desencorajaram Elizabeth Stanton a seguir aquele caminho para o qual ela estava sendo despertada, para o caminho de Deus. Então, o que os pais fizeram? Tiraram ela da cidade, levaram ela para viajar. E, quando ela voltou, alguns anos depois, ela escreve um livro chamado The Woman's Bible, a Bíblia da Mulher. E, nesse livro, pasmem, ela coloca a mulher como a vítima. Então, ela diz que a palavra de Deus culpa a mulher em diversas esferas por diversos problemas que estão presentes na humanidade hoje. Então, veja, ela sai da condição de evangelizada para quê? Para ser uma rival de Deus e da sua palavra. Essa é a história da Elizabeth Stanton. Outra mulher que eu gostaria de falar com vocês é a famosíssima Simone de Beauvoir. Acho que todo mundo já escutou o nome dessa mulher em algum lugar. E com razão, porque a influência que ela e não era marido, nem era namorado, mas era alguma coisa parecida com isso, né? Influenciaram. Mas veja, a Simone de Beauvoir viveu no mundo, na Europa, né, no pós-guerra, né, depois das duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Grande Depressão. Ela vivia na Europa com o famosíssimo Jean-Paul Sartre, filósofo, considerado filósofo, né, e grande defensor do socialismo, os dois defensores do socialismo. E ele escreveu vários tratados filosóficos e ele era defensor do que nós chamamos de existencialismo secular. O que é isso? É uma corrente filosófica que diz nada mais, nada menos que o que impera é a vontade humana e os conceitos como subjetividade e liberdade individual são os pilares da vida humana. Então, é bem assim. Eu vou tentar ilustrar o existencialismo secular como exemplo. Então, é tipo assim, eu vou sair de casa e estou vendo alguém na rua, uma pessoa foi atropelada, eu estou vendo ela, eu paro, eu socorro a pessoa, levo no hospital, eu exercio o quê? A minha vontade de fazer isso. Sim? Ao mesmo tempo, se eu estou chateada, saio de carro, atropelo uma pessoa e vou embora, também eu fiz a minha vontade e acabou. A vida é assim. A gente pode resumir, a grosso modo, o existencialismo secular assim. A vontade humana impera. Ele e Simone de Beauvoir defendiam essa corrente. Então, eles tinham um relacionamento que é chamado aberto, eles defendiam esse tipo de relacionamento. Ela podia ter os namorados dela, os relacionamentos dela e ele o dele, mas eles eram um casal, tá?
os relacionamentos não monogâmicos, eles defendiam isso, né? Ela foi cúmplice dele em diversos relacionamentos abusivos que ele tinha. Inclusive, mulheres chegaram a cometer suicídio por causa do tipo de relacionamento que eles tinham, né? E ela foi cúmplice disso tudo. E uma outra coisa interessante é que depois que ele morre, a herança, já que a gente está falando de herança, a herança dele ficou para a última amante. Ela não recebeu nada, né? Então e em cartas que foram, na verdade, reveladas depois da morte dela, ela trocava cartas com uma amiga pessoal, ela chegou a afirmar que a coisa mais importante que aconteceu na vida dela foi este relacionamento. Então, nessas cartas, ela confessava ciúmes, inclusive dizendo que trocaria tudo o que ela tinha conquistado por um relacionamento exclusivo entre eles dois, né? Quer dizer, é contraditório, né? Ao mesmo tempo que ela defendia isso, na verdade, ela tinha ciúmes de Sartre, ela queria ele só para ela, né? Então, um tanto contraditório. Mas, ainda assim, eles são considerados o casal mais influente do século XX. Sartre e Beauvoir. Uma frase que foi retirada de um livro que ela escreveu, ela diz o seguinte: todas as formas de socialismo, ao separar a mulher da família, favorecem a sua libertação. Então, eu queria que vocês pensassem em como esse pensamento de luta por direitos vai evoluindo para quê? Para a libertação da mulher. A libertação de quê? Libertação de quem, gente? Do homem. Uma outra... esse feminismo filho da revolução, eu vou falar um pouco mais lá na frente, é porque eu não tive tempo de organizar. E outra coisa, preparei esses slides, como eu não tinha muito tempo, eu fiz só dessa parte histórica. Da outra parte, a gente vai só conversar mesmo, tá? Mas, veja, tem uma outra figura que eu queria falar também com vocês, que é a Betty Friedan. Betty Friedan vive ali o ápice, né, da sua luta, é o ano de 1963, né? E a ideia que ela dissemina é a ideia do problema que não tem nome, né? Exatamente esse o título que a gente dá, né? A ideia do problema que não tem nome, em que ela vai explorar o quê? A insatisfação da mulher com o ideal feminino. Veja, nos Estados Unidos, esse período de 1963, a gente tem um boom tecnológico, então as mulheres tinham tudo ali à sua disposição. Elas tinham máquina de lavar, elas tinham todos aqueles eletrodomésticos que a mulher deseja, elas tinham nos Estados Unidos, elas tinham casas luxuosas, elas tinham tudo ao seu serviço. Então, no livro A Mística Feminina, ela diz assim, aí ela vai dizer que agora que a mulher tem tudo, ela está insatisfeita, a vida dela não tem graça. Veja como é que o pensamento vai, não posso nem dizer evoluindo, mas vai sendo transformado, né? Então, uma frase que tem no livro dela, A Mística Feminina, diz assim, mas não será a morada confortável um campo de concentração? A sua casa, onde você mora, não será ela um campo de concentração? As mulheres que vivem segundo a mística feminina não se terão encarcerado nas paredes do lar? Aprenderam a adaptar-se ao seu papel biológico. Tornaram-se dependentes, passivas, infantis, renunciaram a uma personalidade adulta para viver ao nível mais baixo dos objetos e alimentos. O trabalho que executam não exige capacidade adulta, é infindável, monótono, não compensador. Então, este tipo de ideia é o tipo de ideia que estava sendo disseminado à torta e à direita, nesta época, no mundo inteiro. Betty Friedan, ela afirmava que o casamento dela era baseado num ódio dependente que destruiu o seu respeito próprio.
todas essas mulheres, essas 3 mulheres, com exceção de Simone de Beauvoir, que não era casada, todas elas foram casadas. A primeira foi casada por 54 anos, a segunda foi casada por mais de 50 anos, e Friedan foi casada em torno de 30 anos com seu marido. Ela acusou ele de violência doméstica, de abusos, e, inclusive, acho que, não sei se é o Washington Post, um jornal conhecido nos Estados Unidos, chegou a publicar um pedido oficial de desculpas ao marido dela, porque quando ela começou a acusá-lo, ele foi criando formas e foi se defendendo, né? E no final ficou realmente provado que ele não abusava dela fisicamente, não violentava ela, e ela mesma reconheceu depois que ela tinha mentido, né? Então, ela mentiu para ganhar projeção para a ideia que ela queria divulgar, né? Então, todas essas mulheres, na verdade, o movimento feminista ele tem muitas mulheres, né? Ele tem muitas abordagens diferentes, é igual a Hidra, né? Tem várias cabeças, né? Mas eu queria me ater com vocês hoje aqui nesses aspectos que a gente colocou, né? Que eram mulheres que queriam que a mulher se libertasse do homem, simples assim. E que, ao final desta luta, ao final da análise desse pensamento que a gente percebe, era que elas queriam que as mulheres se libertassem do homem. Então, qual é o problema dessas mulheres? Era, de fato, a supressão dos direitos legais e jurídicos que elas sofriam? Vocês acham que é isso? Vocês acham que o problema dela era porque elas não podiam assinar um contrato de compra e venda? Elas não podiam vender uma casa, não podiam ter herança? Vocês acham que o problema delas era esse? Porque se fosse, lá em 1848, quando elas ganham esse direito ao voto, a luta deveria ter acabado, sim ou não? Se o problema é só esse, agora eu tenho direito, não preciso mais lutar. Mas em todos esses documentos é possível perceber claramente a rebelião contra o homem, evoluindo para uma rebelião contra o casamento e, por fim, a rebelião contra Deus. E aí eu queria voltar agora, lá naquele slide do feminismo filho da revolução, porque o ideal feminista ele está profundamente arraigado ao marxismo. Especialmente esse que a gente falou, que era defendido por Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre, né? Eu coloquei aqui, ó, o que Karl Marx fala lá no Manifesto Comunista. Gente, eu queria assim, estimular vocês a ler esse documento, porque você fica assim, de queixo caído. Mas olha o que ele fala lá, ó, fala assim, ó, toda a burguesia grita em coro, vós comunistas, quereis introduzir a comunidade das mulheres. Para o burguês, sua mulher nada mais é que um instrumento de produção. Ouvindo dizer que os instrumentos de produção são explorados em comum, conclui naturalmente que haverá comunidade de mulheres. Não imagina que se trata precisamente de arrancar a mulher de seu papel atual de simples instrumento de produção. Está declarado lá. Então, o que ele queria? Arrancar. Quer dizer, eles acusam os burgueses, que eles chamavam assim, de considerar a mulher como um ideal, como que um instrumento de produção. Mas quem está objetificando a mulher assim é o próprio Karl Marx. É ele que está dizendo que o outro vê a mulher assim. Então, aí ele diz, você vê ela assim, agora eu vou arrancar ela vou arrancar a mulher de vocês. Vou arrancar a mulher do seio da família. Para a mulher parar de ter filho. Para a mulher poder parar de cuidar do marido. Vou arrancar. O ideal comunista é arrancar a mulher desse lugar. É isso que ele está dizendo aqui. E aí o documento vai falando de mulher, vai falando de educação, vai falando de Deus. Mas aí, meninas, quando a gente olha para essas 3 mulheres e olha para o mundo de uma maneira geral, eu queria perguntar para vocês, qual é o problema verdadeiro das mulheres? Qual é o problema verdadeiro dessas mulheres aí?
O que vocês acham que é o problema delas? Os homens? Qual que vocês acham que é o verdadeiro problema? Falta de Deus, né? Pois é, a resposta é esta. A resposta está na queda. Na queda do homem. A queda que está registrada lá em Gênesis capítulo 3. A queda provocou o caos em toda a criação. A queda provocou o caos em toda a criação. Toda ela foi afetada pela queda. Gênesis 3 relata a desobediência do homem e da mulher. E a consequência dessa desobediência foi o quê? Foi a punição. Deus puniu o homem, Deus puniu a mulher, Deus puniu a serpente. Cada um recebeu a sua punição de Deus. E qual foi a punição da mulher? Verso 16, lá em Gênesis 3, diz assim: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores, darás luz a filhos. Aí o final diz assim: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui, ó, o problema dessas mulheres era exatamente esse aqui. Irmãs, o dever de sujeitar-se ao marido e não a qualquer homem indiscriminadamente, a Bíblia diz que a gente tem que se sujeitar a qualquer homem indiscriminadamente. A Bíblia diz que a gente tem que se sujeitar a quem? Ao teu marido. A primeira análise é essa. É lógico, a mulher deve se sujeitar em outras esferas, vamos ver isso depois. Mas aqui, o verso 16 diz: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isso aqui está dizendo o quê? O seu desejo, minha irmãzinha, vai ser dominar, vai ser governar seu marido. Mas ele vai te governar. Todas nós somos tentadas a dominar nossos maridos. Todas nós, de alguma forma. Outras não são tentadas, elas já dominam, né? Mas nós, mulheres de Deus, nós sofremos essa tentação. E se você for sincera, você sabe que muitas vezes você é tentada a fazer isso. Então, o que Stanton, Beauvoir, Friedan e tantas outras estão expressando é o estado de maldição em que a mulher sem Deus se encontra. Sim, a sujeição é uma punição, é uma maldição de Deus para a gente. Vocês vão ter que se sujeitar a Ele e eles vão governar sobre vocês. É o castigo de Deus. Então, elas estão expressando isso, o estado de maldição em que a mulher sem Deus se encontra. Minhas irmãs, o feminismo transferiu a maldição que for aplicada à serpente para o homem e para a mulher. Qual foi a maldição que Deus deu para a serpente? Porém o quê? Porém o quê? Inimizade entre quem? A mulher e a serpente. O que é que o feminismo faz? Coloca inimizade entre o homem e a mulher. Foi isso que o feminismo fez. Especialmente onde, minhas irmãs? No casamento. Especialmente no casamento. Veja. O feminismo, ele afetou profundamente os relacionamentos. E a consequência desse rompimento ou dessa mudança na maneira da gente ver o casamento, os relacionamentos, trouxe sérios problemas para o homem e para a mulher. Agora, a mulher, ela toma o lugar do marido. Na verdade, não é que ela toma o lugar, mas a mulher sem Deus, agora ela se coloca no lugar de Deus. Agora a mulher tem que ser adorada, agora a mulher tem que ser servida, a mulher é intocável. É ou não é? As mulheres aqui, a mulher não é assim hoje? Se a mulher quiser uma mulher quiser destruir a reputação de um homem, o que é a primeira coisa que ela faz? Ele me bateu, ele me violentou. Se a mulher quiser fazer isso, a primeira coisa que ela vai fazer é que ele bate nela. Por quê? Porque ele vai ser preso. Pelo menos essa lei onde as quidas funciona. Mas a verdade é que a mulher
na sociedade atual, ela é intocável. Ela está no lugar de Deus. É para ser adorada. Não era isso que elas queriam? Naquela declaração de sentimentos? Elas queriam isso. Hã? Então, a questão aqui é qual, minha irmã, minhas irmãs? A questão aqui é como é que eu reajo ao pecado? Porque as mulheres, elas... Deixa eu ver bem que salta. As mulheres, elas eram ou não injustiçadas, vamos dizer assim? Elas sofriam ou não? Aquelas demandas eram justas? Algumas eram, claro que sim. E ainda são hoje. O homem deve governar sobre a mulher, mas por causa da queda, esse governo também foi afetado. O governo do homem foi pecaminoso e ainda é. O homem sem Deus, o governo do homem sem Deus é pecaminoso. A gente sabe disso. A violência doméstica é pecado, é abominável diante de Deus. E nenhuma mulher deve aceitar isso, se submeter a isso, de maneira nenhuma. O abandono do lar, o adultério, tudo isso é abominável diante de Deus. O governo do homem está contaminado pela queda. O machismo é pecado, é um grave pecado. E ninguém, nem mulher, nem homem deve se submeter ao pecado do seu cônjuge. Mas a rebelião da mulher também é pecado. Sim ou não? A rebelião também é pecado. A Abigail Adams, como a gente falou lá na carta de 1776, ela afirmou o seguinte: os homens de bom senso, de todas as épocas, rejeitaram esses costumes pelos quais somos tratadas unicamente como vassalas do sexo masculino. Enxergam-nos, portanto, como seres colocados pela providência sob vossa proteção e, imitando o Ser Supremo, façam uso daquele poder unicamente em prol da nossa felicidade. A frase dela tá certinha até um ponto, quando ela diz: homens de bom senso de todas as épocas rejeitaram esses costumes. Que costumes? De subjugar as mulheres de forma pecaminosa, pelos quais somos tratadas unicamente como vassalas do sexo masculino. Aí ele diz: enxerguem-nos, vocês, homens, olhem para nós como seres colocados pela providência, ou seja, como seres colocados por Deus para nos protegerem. Ela está dizendo isso. É verdade ou não é? Deus criou o homem para proteger a mulher ou não? E ela está dizendo: pensem nisso. Deus fez vocês para nos protegerem. Certo ou não? Tudo certo até aqui, meu Deus. E imitando o Ser Supremo, ou seja, imitando Deus, façam uso daquele poder unicamente em prol da nossa felicidade. Aqui está o eu, minhas irmãs. Deus não vive, quando ele diz imitando o Ser Supremo, façam uso daquele poder unicamente para a nossa felicidade. Deus não vive unicamente para a minha felicidade, nem para a sua, pelo contrário. Então, eu trocaria essa afirmação e diria assim, ó: imitando o Ser Supremo, façam uso daquele poder unicamente para a glória de Deus, em obediência à sua santa vontade, para que todos saibam que vocês são discípulos de Deus. Vocês estão vendo como isso é sutil? Como esse tipo de pensamento vai entrando, porque ela começa com uma afirmação teologicamente perfeita. A providência de Deus nos colocou debaixo de vocês para vocês nos protegerem, pois agora vivam para a nossa única, exclusivamente para a nossa felicidade. Aqui a mulher está se colocando aonde, gente? No centro, no lugar de Deus. Então, em sua luta, a mulher tirou Deus e se colocou no centro de tudo. Ela se coloca agora no lugar de Deus e deve ser adorada, servida. É assim que as mulheres se colocam hoje. Sociedade, a mulher tem que ser assim. Aí ela tem que sair para trabalhar, o homem tem que ficar em casa. Aí você entra no Instagram, você vê lá a mulher. Eu vi um Reels esses dias, né? Eu não sei se vocês vão ver. Falando assim: oi,
eu sou, como é que é? A mulher tá lá, oi, eu sou a Emília, eu limpo a casa, eu varro o chão, varro não sei o quê. Aí como o Rafael, oi, eu sou o Rafael, ou seja, eu não faço nada. Oi, eu faço isso. Quer dizer, a mulher se vitimiza, né, que ela faz tudo e o homem não faz nada. É isso que está lá, o Reels, né? E o que, na verdade, a mulher quer é que o homem faça tudo e ela não faça nada. É isso que está por trás. Ah, mas eu parei o menino, o homem tem que cuidar do mesmo tanto que eu cuido. O homem tem que ser pela metade. O menino também tem que ser dividido pela metade. Eu vou trabalhar, ele tem que cuidar. Eu vou ficar... Entendeu? A demanda é essa, o que a mulher quer é isso. Então, a grande questão aqui é como é que eu vou reagir ao pecado. Então, trazendo aqui para o nosso contexto, quero perguntar para vocês. Como é que nós devemos reagir ao pecado? Como é que nós reagimos ao pecado? Com mais pecado ou com santidade? Hã? É para ser assim, né? Então, a gente precisa avaliar como a gente tem respondido a esse sistema de pensamento. O mundo inteiro hoje sofre as consequências das ideias feministas, né? Como eu falei, sobretudo o feminismo europeu ligado ao marxismo. O grande objetivo sempre foi arrancar a mulher da família. Sempre foi. E aí, eu queria convidar vocês para pensarem junto comigo até que ponto esse pensamento nos influenciou e nos influencia hoje, agora. Então, quando a gente olha aqui para a sociedade, para as pessoas ao nosso redor, tem muita coisa que não causa mais espanto, a gente dá assim de ombro, fazer o quê? É assim mesmo. Ela mora com fulano há tanto tempo, não tem o que fazer, né? Ou quando a gente vê uma mulher liderando a igreja, estando na frente da igreja, o marido trabalha, tem a vida dele, ela lá, ela está na frente da igreja, ela comanda a igreja. Vocês conhecem alguma igreja assim? Já passaram em alguma cidade por aí? Eu já vi. Já vi também. Não, acho que aqui em Bom Jesus não tem não, é só lá por onde eu odeio, aqui não tem não. Existe isso, minhas irmãs. Ou aquela famosa frase que eu acho que todo mundo já escutou. Minha filha, estude para você não depender de homem. Alguém já ouviu isso aqui? Eu já escutei. Ou então, casar só depois que se formar. Casar antes de se formar, nem pense. Aqui em casa, não. Alguém já disse isso para a filha aqui? Para o filho? Ou então, quando você tem 3 filhos, igual eu só tenho 3, né? Mas você tem 3 ou 4. Ai, é uma creche que tu tem. Não tem nem carro para caber esse monte de menino. É ou não é, gente? Eu tenho uma amiga ali que tem 4 meninos, coitada, que ela deve escutar isso demais. E agora eu estava conversando aqui com as meninas quando eu cheguei. Minha gente, o dia que o pastor Fábio me convidou para vir aqui, eu comecei a ler, estudar. Aí não tinha esse negócio de bebê reborn, não, no dia que eu fui convidada para vir para cá. Agora já tem. Bebê reborn. Gente! Então, as mulheres trocaram a família pelo trabalho, trocaram os filhos por cachorro, e agora estão trocando os filhos por quem? Por boneca. Por boneca, Tati, pelo amor de Deus, minha irmã. Daqui a pouco nós vamos criar uma comunidade homeschool só com boneca. Vem cá, menina, vamos fazer o cici com a boneca. Vai dar trabalho nenhum. Gente do céu, é um absurdo. Ou quantas mulheres estão dentro da igreja e não querem ter filho? Gente, as igrejas cristãs estão recheadas de mulheres que não querem ter filho, que têm dificuldade com a ideia de ter filho. Minha irmã, isso não vem de Deus, eu quero lhe dizer. Só pode vir do sistema de pensamento do mundo. Então, o que a gente pensa sobre ter filho, sobre casar, sobre trabalhar fora, que é legítimo, o que a gente pensa sobre isso e qual é o peso dessas coisas na nossa vida, tudo isso vai o quê? Vai revelar a nossa maneira de pensar. Minha sobrinha tem 20 anos, ela foi criada assim, numa bolha, né? Da igreja para casa, melhor aluna da escola, passou no vestibular no primeiro lugar, engenharia civil, Universidade Federal, aquele negócio. Aí a menina nunca teve nenhum amigo homem, ela nunca teve.
Sabe aquele criado assim na bolha? Conheci um rapaz no acampamento da igreja. Está na universidade, terceiro período de engenharia civil inteligentíssimo. Minha sobrinha. Eu que evangelizei, inclusive. Aí ela, tia, estou namorando com fulano e tal. Ô, minha filha, glória a Deus, menino crente, sei o quê. Não. Aí ela casou. Aí, com um mês, ela disse para o pai dela, papai, eu não vou mais vou abandonar o vestibular, não vou mais estudar engenharia. Não, por que não? Porque eu e meu marido conversamos. Minha filha, foi um desespero naquela casa, porque a menina ia parar a universidade. Porque a mulher tem que o quê? A mulher tem que o quê? Tem que se formar. A mulher tem que se formar, a mulher tem que ter emprego. A mulher não pode viver só para o marido e para os filhos, não. Crente, todo mundo crente, esse povo que eu estou lhe falando aqui, viu? Não estou falando de ímpio, estou falando de crente. Então, quando foi que casar e escolher casar e ficar em casa, para ter menina até dizer chega, que ela quer ter menina até dizer chega, né? Ter menina até dizer chega e cuidar do marido, quando foi que isso virou um pecado? Porque agora é. Né? Agora, o padrão é a mulher se formar, trabalhar. Esse é o padrão. Se você sai desse padrão, é um problema. Minhas irmãs, em nome de Jesus, eu não estou dizendo que a mulher não tem que fazer isso, não, viu? Eu só estou querendo saber quando é que o oposto virou um problema, porque hoje é um problema. Eu não vou falar da minha história, depois um dia eu conto assim nas rodas de conversa, mas até hoje as pessoas olham para mim e dizem assim, eu não acredito que tu é essa mulher que tu é hoje. Eu não acredito que tu ensina teu filho em casa, eu não acredito que não trabalha. Tem gente que olha para mim e diz que não acredita. Nem eu, para falar a verdade, né? Mas a glória do Senhor. Então, minhas irmãs, isso diz muito, muito a nosso respeito. E esse tipo de pensamento mostra o tanto que nós estamos influenciadas por esses ideais feministas. Então, vamos voltar agora aqui para o tema da nossa conferência. Assim, para o aspecto da renovação da mente, nesse texto que foi lido de início de Romanos 12. Nós precisamos renovar nosso entendimento, minhas irmãs. Nós precisamos avaliar o que nós estamos pensando a respeito do mundo. E da família. E do casamento. Então, Romanos 12, 1, 2, vai dizer o quê? Apresenteis o quê? Pelas misericórdias de Deus, apresenteis os corpos como? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o apóstolo Paulo aqui, em Romanos 12, 1, 2, até o capítulo 15 de Romanos, ele vai abordar o tema da santificação. Essa sessão que a gente começou a ler aqui em Romanos 12, ela vai iniciar uma série de aplicações práticas de um fundamento que o apóstolo Paulo lançou na exposição a partir de Romanos 6. Romanos 6, verso 1, até Romanos 7, verso 6. O apóstolo Paulo vai fazer a exposição, a pregação dele, e vai falar... Vamos abrir. Minha gente, Carol está contando meu tempo, Carol. Já passou, acabou. Eita, Carol. Já está com 50? Já está com 50 minutos? Misericórdia, meu Deus. Sabia que esse negócio não ia dar certo, olha. Ainda estou na metade. Calma, minha gente. Ligeiro, bora. Ó, Romanos 6, eu podia falar ligeiro, igual eu falo quando nós estamos conversando, né, minha gente? Mas eu estou falando muito devagar. Romanos 6, bora, vou ligeiro agora. Romanos 6, o que ele diz aqui, ó? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que essa graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Aí lá o verso 6 diz assim, sabendo isso, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Versos 11 e verso 13, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 7 vai dizer, porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada
pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Veja, ele está aqui expondo, tá? E quando chegar em Romanos 12, ele vai fazer as aplicações práticas. Você quer viver de maneira santa? Viva assim, 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 assim. Romanos 12, Romanos 13, Romanos 14, Romanos 15, aplicação prática desse fundamento aqui de Romanos 6, tá certo? Então, eu queria chamar a atenção para o velho homem crucificado. Ser renovada fala de quê? De substituir algo velho para o novo. O homem pecador para agora o homem santificado. A mulher pecadora para agora a mulher santificada. Faz um paralelo lá com Efésios 4, 22, que fala que a gente tem que se despojar do velho homem. Como é que você pode ser renovada, minha irmã? Como é que você pode tirar esses vestes velhas, esses pensamentos? Como é que você pode olhar para uma moça de 20 anos e dizer, não, eu vou parar de fazer faculdade, agora eu vou parar, menino. Glória a Deus! Como é que você pode olhar para ela e achar que ela também está vivendo a vontade de Deus para a vida dela? Né? Como é que você pode ser renovado? Não, mas eu já sou renovado, já sou crente, já está tudo bem aqui comigo, né? Já fui feita nova criatura. Glória a Deus, é verdade. Só que Cristo, quando nos salva, ele nos propõe o quê? Uma caminhada de quê? De santificação. A santificação é o aspecto progressivo da salvação. A santificação é a salvação em ação. A santificação é o gerúndio da salvação. É uma ação em curso, ela continua, ela é prolongada, tá certo? E a santificação só pode ocorrer por meio da união com Cristo. A gente não pode esperar nada diferente de mulheres e homens sem Deus. A gente só pode esperar feminismo e machismo mesmo, não tem o que esperar deles sem Deus, né? Eles se colocam no centro de tudo como se fosse o próprio Senhor. A verdade é que todas nós precisamos ser continuamente renovadas quanto ao papel bíblico da mulher. E aí eu vou perguntar, eu quero que todo mundo faça assim, ou deixa abaixado. Você crê na doutrina do sola escritura, somente a escritura? Sim ou não? Quem crê aqui no sola escritura? Gente, a doutrina do somente a escritura é um pilar da reforma protestante, é por isso que a gente está aqui hoje. Também, né, por causa da reforma e por causa dessa doutrina, somente a escritura. Aqui para mim ligeiro. A palavra de Deus é sua única regra de fé e prática? Sim ou não? Você crê que a Bíblia é inerrante? Sim ou não? Olha. Lá em Gênesis 1, versos 26 a 28, o que está relatado aqui, lá em Gênesis 1? A criação de quem? Do homem e da mulher. Olha lá, ó. Olha lá, ó. O que está dizendo lá? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, animais domésticos, sobre a terra. Aí ele diz, criou, pois Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse o quê? O que Deus disse para ele? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Todos esses verbos aqui, eles estão em quê? No imperativo. O imperativo é o quê? Ordem. Então, aqui, a palavra, não fique com raiva de mim não, viu, irmã? Por favor, eu estou só falando aqui o que a palavra de Deus diz. É uma ordem. E a Nancy Lee DeMoss, aquela escritora famosa, ela lançou um livro chamado Mulher, o Design Divino, e ela fala uma coisa que eu achei muito legal quando eu estudei esse livro há vários anos atrás. Ela diz que Gênesis 2, quando Deus vai falar da formação da mulher, ela diz que é como se fosse um zoom que você dá aqui em Gênesis 27. Ela usa até essa ilustração. Você está aqui assistindo ou passando no seu celular, né? Você volta aqui a foto, aí você faz assim para você ver aquele detalhe melhor, se a sua cara está bonita, se você ficou bom, não sei o quê, né? Quando você vai ver a mesma coisa. Deus cria o homem e a mulher, a imagem dele. Vem Gênesis 2 e explica, dá o zoom na criação, né? Tá
está detalhando a criação do homem e da mulher. Então, a palavra de Deus afirma que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança dele. Não há nenhuma afirmação sobre quem é maior, sobre quem tem mais valor. Homens e mulheres desempenham funções diferentes. É o que os estudiosos chamam de complementarismo. O que um não sabe fazer bem, o outro faz. É isso. O que o feminismo fez foi equiparar, colocar na mesma balança ali o valor da mulher com a função que ela desempenha. Então se tu fica em casa criando filho, tu não tem valor, porque filho não tem valor. O que tem valor é trabalhar, o que tem valor, e eu nem estou falando de revolução sexual, não quis entrar nesse tema aqui, porque aí é que não ia sair daqui nunca mais, né, irmã Carol? A verdade aqui que o texto nos revela, aqui em Gênesis 2, quando diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, esse texto está nos revelando o quê? Gênesis 2, 18. Que a mulher foi criada para o homem. É isso que está falando aqui. Você foi criada por seu marido. Gente, não é fácil. Uma pessoa que tem ideais feministas na mente escutar isso. Você foi criada por seu marido. E não foi o marido que foi criado para você, não. A mulher foi criada para o homem. Não foi o homem que foi criado para a mulher. Lá em 1 Coríntios 11, versos 8 e 9, o apóstolo Paulo ratifica essa verdade. Então, se isso soa estranho aos seus ouvidos, ou aos nossos ouvidos, é um sinal de que nós precisamos renovar nosso entendimento. A fim de quê? De prestarmos um culto racional, que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 12. Esse culto racional é o quê? É a expressão da nossa verdadeira adoração. Esse culto racional, ele vai derivar de um caráter santificado. Esse culto, essa adoração, envolve uma volição inteligente, envolve nossa mente, nossa razão e nosso intelecto. É um culto que é voluntário. Eu quero prestar esse culto. Porque a minha mente foi renovada, porque eu fui salva. Agora eu desejo adorar a Deus dessa forma. O meu culto é racional. Então eu tenho prazer de me submeter. Por quê que eu tenho prazer de me submeter? Porque em última instância eu estou me submetendo ao Senhor e à sua palavra, à sua verdade. Então, minha irmã, qual é a sua função? Qual é a sua função? Porque o seu valor, ele é inquestionável. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. O Bruce Waltke, um teólogo, num comentário dele, ele afirma que o homem e a mulher, eles são iguais. São iguais em quê? Primeiro, na criação à imagem de Deus. Eles são iguais na criação dos filhos. Os dois partilham da mesma autoridade na criação dos seus filhos. Homens e mulheres são iguais nos dons e talentos. Se você olha para o Antigo Testamento, você vê que homens e mulheres profetizavam. Sim ou não, minhas irmãs? Homem e mulher profetizavam. No Pentecoste, em Atos, foi só os homens que receberam o dom do Espírito Santo? Quem foi? Todo mundo, jovem, mulher, criança. Não é isso que Joel fala? São iguais. Na oração, todos oramos diretamente a Deus. Veja a Ana, que foi direto no templo orar a Deus para clamar. E Deus ouviu a oração de Ana. Somos iguais. Somos iguais nos termos de adoração. Exemplos, Miriam e Débora no Antigo Testamento. Aí Priscila, Febe, Evódia, Síntique, todas mulheres prestando serviço a Deus na igreja, na plantação de igreja, ajudando o apóstolo Paulo, servindo o Senhor Jesus. Elas estavam todas ali. Gente, não há que se questionar o valor da mulher. E, portanto, ainda que queira, o homem sem Deus jamais pode rebaixar uma mulher que ama o Senhor. Jamais.
Jamais. O fato de que nenhuma mulher possa ser nomeada para exercer uma posição de autoridade sobre o homem em casa e na igreja, não faz dela inferior. Porque nós somos iguais nisso, todas estas coisas. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós não podemos exercer autoridade sobre os homens em duas esferas, na igreja e em casa. Nós não podemos exercer o papel de autoridade sobre o homem na igreja. Não podemos. Isso já está estabelecido como lei na palavra de Deus. E nem em casa. Porque o nosso marido vai nos governar. Por um longo tempo, as mulheres se sentiram rebaixadas. Por quê? Porque o alvo deixou de ser aquilo que ela levava. A palavra de Deus, eu até compartilhei isso, é a fonte que jorra a verdade sobre as mulheres e sobre o valor delas. Por que essas mulheres se rebelaram? Porque elas deixaram de olhar para a fonte que revelava o valor delas. Se a gente lê a palavra de Deus com atenção, nós vamos ver Deus falando do nosso valor. Excede de finas joias. Excede de finas joias. Cada um tem sua responsabilidade diante de Deus. Mesmo a punição de Deus, acrescentando dores, quando Deus acrescenta dor à mulher na hora de parir, depois da queda, Deus pôs as mães piedosas numa posição elevada. Por sua graça soberana, ele transformou a afeição da mulher em inimizade contra Satanás. Agora, a mulher foi atribuído o papel de gerar a semente que iria destruir a serpente, o adversário de Deus e da humanidade. De quem é esse papel? Esse privilégio foi dado a quem, minhas irmãs? A mulher. Junto com a punição vem a bênção. Deus poderia só ter punido. Ele poderia ter feito isso, ele tinha toda a autoridade. Mas ele puniu e ainda assim ele abençoou. Portanto, a mulher não é um mero instrumento de reprodução, como Karl Marx afirmou. Ela é aquela que gerou a semente redentora da humanidade. E ainda nós fazemos isso hoje como? Gerando filhos para a glória de Deus, que serão homens que amarão as suas mulheres e darão a vida por elas, e mulheres que se submeterão voluntariamente aos seus maridos para a glória de Deus. A principal função da mulher, partindo da premissa da criação, auxiliadora idônea, a sua principal função é contribuir para o cumprimento de uma necessidade ou apoiar um esforço ou um objetivo. De quem é esse esforço e objetivo? De quem? Do patrão da empresa? O objetivo dele lá de vender? Só a Gislaine que é, né? Que o marido dela é do marido, minhas irmãs. Quais são as necessidades que o seu marido tem hoje? No que ele está precisando do seu apoio? É o seu papel. Então, a necessidade de submissão, ela existe desde a criação. A submissão, ela não vem depois da queda. O que vem agora é a dor de se submeter. Porque agora eu quero governar sobre o meu marido. Um puritano disse, a tarefa da mulher é guiar a casa, não o marido. Apóstolo Paulo diz, como porém a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres devem estar sujeitas ao seu marido. Para quê? Para que se sujeitar? Jay Adams, no livro dele A Vida Cristã do Lar, vai dizer que não é pelos benefícios que a gente se submete. Não é porque meu marido vai me dar uma bolsa cara que eu quero, ou carro, ou seja lá o que for. Não é pelos benefícios. É para demonstrar a relação que há entre Jesus Cristo e a sua igreja. Você não pode, nenhuma de nós, pode exemplificar o amor que a igreja deve ter por Jesus se esse tipo de amor não está no seu coração pelo seu marido. Gente, essa perspectiva muda tudo, ou deveria mudar. A forma como a gente enxerga a nossa submissão ao nosso marido. Se eu quero mostrar para o mundo a relação de amor entre Cristo e a igreja, eu preciso estar submissa ao meu marido.
Esse amor deve ser visto como resultado de sua vida de submissão. Portanto, a submissão não é para castigar, para subjugar, para maltratar a mulher, como afirmavam as feministas vorazes. A submissão é para quê? Para revelar o quê? A relação entre Cristo e a igreja. E nessa relação, nós representamos a igreja e nosso marido representa Cristo. É por isso que Efésios diz que o marido deve morrer pela mulher. O amor dele é sacrificial a ponto de dar a vida pela mulher. E é por isso que a mulher se submete, porque a igreja se submete ao seu cabeça, que é Cristo. Então, o casamento deve necessariamente refletir essa verdade. Então, nós devemos renovar nosso entendimento quanto a essas verdades. O serviço e a obediência são graças íntimas que o Espírito Santo opera nos nossos corações, nas nossas consciências, nos nossos comportamentos e nos costumes. Mesmo sabendo que não iremos alcançar esses ideais plenamente, nós devemos seguir em quê? Em arrependimento e em fé renovada. Jamais desesperar, ou jamais reagir com ceticismo ou buscar novas ideologias. Nós precisamos de quê, minhas irmãs? De arrepender. Quando você se rebelar contra o seu marido, e às vezes isso pode acontecer, quando você fizer algo que está ferindo a autoridade dele, se arrependa, peça perdão. E se seu marido for homem de Deus, ele vai dizer, minha mulher, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Que às vezes quando eu quero dominar lá em casa, que eu faço besteira, eu vou lá, amor, me perdoe, eu tirei sua autoridade aqui na frente das crianças, aí choro, aí ele diz, olha para Cristo, Emília, ele é o teu exemplo, porque ele foi submisso até a morte. Hebreus 4, do 15 a 16, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, ele é o nosso modelo, nosso referencial. Ele sabe o que é ser submisso e se identifica conosco. A nossa fé não está em nós mesmos, nem na capacidade de fomentarmos uma rebelião, como Abigail Adams afirmou. Porque nós temos capacidade de fazer isso. Temos. De fazer rebelião, confusão, a gente tem muita capacidade. Mas a nossa fé não está nisso, não está em nós mesmos. A nossa fé está na promessa de um Salvador, que já venceu a serpente, que já foi completamente e totalmente submisso à vontade de Deus e que nos amou a ponto de morrer por nós. A nossa fé está nisso. Amém, minhas irmãs? E que a gente possa dizer como Maria, mãe de Jesus, lá em Lucas, quando o anjo apareceu para ela, o que foi que ela respondeu para ele? Vocês se lembram da oração que ela disse? Faça-se em mim conforme a sua vontade. Então, uma fé renovada, uma mente renovada, essa mente de Romanos 12, que presta um culto racional, é uma adoração voluntária, é uma submissão voluntária. Ainda queria falar um monte de coisa, mas não posso mais. Mas eu queria pedir para vocês, leiam Romanos 12 e 13 e vejam lá como é que vocês estão reagindo ao pecado, se é com santidade ou com mais pecado. Lá está lá, a vida prática, o que a gente tem que fazer. Pode passar o Romanos 12 para frente, Romanos 13, 14, você vai ver lá. Amém, minhas irmãs? Oi, irmã Carol, desculpe.